todas as pessoas queridas que aqui estão. Agradeço as orações, as palavras da Deise, que prepararam o caminho para essa palestra de hoje, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Espiritismo, porque muitas pessoas vêm à casa espírita, mas elas vêm com um pouco de receio, um pouco de medo, e falam: nossa, gente, o que será que acontece lá dentro? O que será que se passa, né? E a nossa casa é uma casa de orações. Mas cabe aqui a gente falar um pouquinho sobre alguns conceitos para poder explicar um pouquinho sobre o Espiritismo. A gente vai falar sobre espiritualismo e materialismo. Espiritualismo é o oposto do materialismo, né? Significa que o espiritualista acredita em algo além da matéria, o elemento espiritual. Essa crença engloba todas as religiões. Todas as religiões que acreditam em Deus, né, de alguma forma divina, e que acreditam na existência do Espírito, fazem parte dos espiritualistas. Já os adeptos do materialismo são aqueles que creem que o universo foi criado por acaso, que o ser humano é só constituído de matéria, nada além disso. Que triste, né, a gente pensar que toda essa riqueza do ser humano, suas emoções, o raciocínio, suas memórias, seus sentimentos, tudo aquilo que ele construiu, a partir do momento que a pessoa morre, desaparece, deixa de existir. Então, nesses dois conceitos, ou a gente é espiritualista, ou a gente é materialista. Mas nós também temos um novo conceito, porque o espiritualismo é a doutrina filosófica que admite a existência de Deus, as forças universais, e é oposta ao materialismo. Mas nem todo espiritualista é necessariamente espírita. O termo espiritismo foi criado por Allan Kardec para designar essa nova doutrina que surgia e tem, por princípio, as relações desse mundo material com os espíritos ou com o nosso mundo invisível, aquele que a gente muitas vezes não vê, não ouve, né, mas que existe. Então, todo espírita é necessariamente espiritualista, mas nem todo espiritualista é necessariamente espírita. Isso é uma escolha de cada um. O espiritismo é toda uma ciência, uma filosofia. Como ciência, ele fala do quê? Da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. E é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. A gente vai falar um pouquinho mais do espiritismo como ciência daqui a pouco. E como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam dessas relações. Então, até onde a gente vai, o que a gente pode fazer, de que forma nós nos comportamos, é a parte filosófica do espiritismo. O espiritismo é uma ciência nova que veio revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ele mostra não mais como coisas da natureza, como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essa relação que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Então nós podemos dizer que o Espiritismo veio para clarear essa existência de fatos que nós não conseguimos compreender, mas que nada mais são do que fatos naturais. Porque quando nós mudamos o estado da matéria, isso é uma coisa natural. Se eu mudo o gelo para a água para o vapor,
todo mundo fala, a gente entende isso, é um fato natural, a ciência explica. Mas aí quando as pessoas têm uma interferência que elas não entendem na sua vida e não conseguem entender porque ouvem vozes, porque veem coisas acontecendo, porque se sentem infelizes e não sabem a origem dessa infelicidade, elas não conseguem entender o que está acontecendo. O Espiritismo veio para mostrar que isso não é um fato sobrenatural, não é um fato milagroso, ou miraculoso, ou maravilhoso. Isso é um fato da natureza humana e da nossa relação com esse mundo invisível que está em volta de nós. Seria muita ignorância nossa achar que o mundo em que a gente vive é só aquele que a gente enxerga, é só aquele que a gente toca, é só aquele que a gente consegue sentir pelo cheiro, pelo gosto, é só aquele que nós vemos. Não. O mundo é muito mais do que isso. Já dizia Shakespeare, né? Há muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, o Espiritismo veio com essa condição. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus começou a performar ações e acontecimentos que as pessoas não conseguiam explicar. Eles não conseguiam entender como Jesus podia curar um leproso, podia fazer andar uma pessoa paralítica, podia expulsar o demônio do corpo de uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, muito nervosa. E as pessoas começaram a chamar esses fatos de milagres. Na verdade, nada tinha de milagrosos. Eles estavam lidando com uma pessoa muito especial, muito maravilhosa, muito acima da média, que era capaz de lidar com qualquer situação e que tinha o poder de controlar todas as coisas à sua volta. E Jesus, durante a sua peregrinação e seu estágio aqui na Terra, ele deu aos seus discípulos alguns poderes muitos semelhantes aos seus, de cura, de atendimento às pessoas, de esclarecimento. E durante todo esse período ele foi trazendo muitos ensinamentos, muitas vezes por parábolas simples que tentassem explicar para as pessoas o processo da espiritualidade. O que Jesus queria é que as pessoas voltassem a entender o espiritual, né, a relação do homem com Deus, e que pudessem utilizar essa espiritualidade para o seu desenvolvimento pessoal. Jesus veio à Terra para divulgar o Evangelho. E o que é o Evangelho, senão um esclarecimento de tudo aquilo que veio de Deus e de suas orientações. Kardec diz que Espiritismo não é religião. Então nós não somos uma religião, nós somos uma doutrina. Uma doutrina consoladora, que não possui dogmas que a razão repele. Então aqui dentro, né, da casa espírita, no Espiritismo, a gente não vai encontrar rituais, a gente não vai encontrar orientações que firam a razão. Ela nos induz ao culto interno e não externo. Vocês podem ver que a casa espírita é uma sala simples, tranquila, e que aqui nós não cultuamos nada, não temos imagens, não temos gravuras, não temos nada que seja para ser cultuado, porque o que nós acreditamos é que o nosso culto está aqui dentro, através de um movimento interno de desenvolvimento pessoal. Na casa espírita nós não temos hierarquia, nós não temos chefe, presidente, diretor e tudo mais. Nós temos sim uma organização de trabalhadores, mas aqui ninguém é mais que ninguém, todas as pessoas têm a mesma hierarquia. E a gente entende no Espiritismo que quanto mais elevada a pessoa, mais humilde ela se demonstra. Porque aqui ninguém busca um cetro, um diploma, uma posição de poder. Pelo contrário, quem trabalha mais são geralmente as pessoas mais humildes. Elas reconhecem que precisam trabalhar muito mais.
O Espiritismo não decreta jamais a infalibilidade de homem algum. Aqui nós não cultuamos pessoas. O único culto é a Deus e a Jesus. Todas as pessoas que trabalham em prol do Espiritismo, inclusive nosso grande espírito benfeitor Chico Xavier, né? Todos os espíritos que acompanharam Chico Xavier, Emmanuel e todos os outros que trabalharam para o desenvolvimento do Espiritismo, e todos os grandes oradores que nós temos, nossa gente, são tantos oradores espíritas, tantas pessoas especiais, tantas pessoas com grande conhecimento, nenhum deles é infalível, todos eles são seres humanos, nenhum deles é cultuado dentro do Espiritismo. Todos nós somos companheiros de viagem, cada um com a sua evolução, cada um com o seu trabalho, alguns mais experientes, alguns mais evoluídos, mas ninguém deixa ninguém para trás, todos caminhamos juntos nesse processo de evolução. E se tem uma coisa que o Espiritismo não faz, é redimir almas. Aqui ninguém salva ninguém. Aqui não se vende preces e não se vende indulgência. Ninguém tem o poder de transformar ninguém dentro da casa espírita. O que a gente oferece são oportunidades. Oportunidades de trabalho, de leitura, de conhecimento. Mas ninguém transforma ninguém. Então essa é uma característica do Espiritismo. A doutrina espírita foi codificada por Allan Kardec, com o concurso dos espíritos superiores, e algumas coisas são básicas no Espiritismo, né? A crença na reencarnação, a manutenção da individualidade do espírito e da sua responsabilidade sobre tudo que faz, a pluralidade dos mundos habitados, a crença nas comunicações do espírito e suas manifestações, e mais muitas outras coisas. O Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, decodificados por Allan Kardec, e que constituem a codificação espírita. Temos 5 obras básicas que deram início a todo esse processo: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E nós espíritas, a gente fala assim, que a gente nunca aprende nada, porque a gente acaba de estudar um livro e quando a gente começa ele é cheio de novidades. A gente parece que está abrindo esse livro pela primeira vez. Então, estudar, 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 conhecer as obras básicas é essencial para quem pretende praticar o Espiritismo. O Espiritismo é um consolador prometido por Jesus, que veio, no devido tempo, recordar e complementar o que ele ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. Olhem só o que está escrito aqui: o Espiritismo é um consolador. Por que consolador? Porque através do Espiritismo nós encontramos a fé e a esperança de um mundo melhor, da continuidade da vida, da nossa melhoria pessoal. Ele foi prometido por Jesus, mas ele só veio no devido tempo. Porque se ele viesse muito antes, imagina se o Espiritismo tivesse chegado à Idade Média, nem tinha nascido, né? Não tinha nem chegado a lugar nenhum. Então tudo tem o seu momento e o seu tempo para acontecer, inclusive nas nossas vidas. Porque nem todos nasceram espíritas, nós somos nos tornando espíritas, porque nós trazemos esse conhecimento dentro da gente. E o despertar desse conhecimento vai acontecendo para cada um no seu tempo, no seu momento, no seu espaço, e de acordo com as possibilidades e com o merecimento de cada um. E o Espiritismo ele vai restabelecendo coisas que dão sentido à nossa vida, coisas que a gente não entendia, e a gente falava assim: nossa, mas parece que eu não concordo com isso, e de repente vem uma ideia, vem uma outra forma de olhar, e vai fortalecendo aquilo que está lá dentro. A gente fala: puxa, parece que eu já sabia disso a minha vida toda, por que eu não lembrava disso? Por que eu não conseguia entender? É tão claro, é tão lógico, é tão fácil.
porque tudo tem seu tempo certo para acontecer. E com isso, o Espiritismo vai construindo uma base espiritual no nosso mundo, para que esse mundo se transforme num mundo melhor e de regeneração. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba da onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está aqui agora. Ou porque está aqui na Terra, né? Chama os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Assim está escrito, né, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E a gente vê por aqui que é isso mesmo. A nossa grande angústia é não saber quem somos. Porque quando a gente se descobre filho de Deus, criatura eterna, o medo vai embora. Para que medo? Se nós estamos aqui só de passagem e vamos continuar existindo, convivendo, construindo, crescendo, evoluindo. Então, para que veio o Espiritismo? E para quem veio o Espiritismo? Quem pode utilizar o Espiritismo? Qualquer pessoa, desde que ela queira a verdade. Porque o Espiritismo, ele não traz nada pronto. Ele não diz que o que está escrito nos livros é verdadeiro. Ele nos instiga a refletir, a discutir, a questionar, a tirar as nossas dúvidas. E na medida em que a gente vai fazendo isso, a verdade transparece, a verdade cresce dentro de nós e em torno de nós. É para quem procura conhecimento, porque para ser espírita não é fácil. A gente tem que estudar, estudar, estudar e estudar e continuar estudando, e a gente nunca vai parar de estudar. Os 5 livros por si só já dá estudo para uma vida inteira e para muito mais. Agora imagina quanto mais de literatura os espíritos nos presentearam, nos trouxeram durante todos esses anos. É muita coisa para ler. E com certeza não é só existência, não dá para nada. Nós vamos ter que pôr os livrinhos no bolso e levar embora para outra vida, né? Então nós vamos precisar estudar muito. E o Espiritismo, ele diz isso. Não adianta, ninguém tem o conhecimento completo e ninguém vai te dar o conhecimento. Você constrói o seu conhecimento no dia a dia, a cada momento. O Espiritismo, ele vem para quem quer equilíbrio. Porque, geralmente, nós não nos damos conta de como a nossa vida é tumultuada. E na medida em que a gente vai estudando, na medida em que a gente vai refletindo, na medida em que buscamos a verdade, o equilíbrio começa a aparecer. Nós começamos a deixar de lado as nossas insatisfações, os nossos medos, as nossas ansiedades e começamos a construir aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. E o equilíbrio, ele precisa de meditação, ele precisa de oração, ele precisa de uma transformação, né, de nós mesmos com relação às pessoas que estão à nossa volta. E quando nós vamos alcançando o equilíbrio, nós começamos a compreender a mensagem do Espiritismo. Ele é um caminho de aperfeiçoamento. Então, quem quer se aperfeiçoar, vem e começa a fazer esse trabalho de equilíbrio, de autoconhecimento, e isso nos permite fazer escolhas melhores para a nossa vida. Porque todos nós temos livre-arbítrio e a gente pode escolher o que quiser. Mas essas escolhas, elas vão sendo cada vez melhores na medida em que nós nos aperfeiçoamos. E quem quer evoluir, então precisa trabalhar muito e ter merecimento para isso. E trabalhar muito é trabalhar muito mesmo. É trabalhar no seu aperfeiçoamento intelectual,
é trabalhar no seu equilíbrio, é trabalhar junto às outras pessoas, é ajudar a divulgar o Evangelho e, no final, recolher todo um pouquinho desse trabalho que nós fizemos, né? Que é isso que a gente leva com a gente, porque o resto fica tudo aqui. O Espiritismo também veio para quem busca consolo, porque dentro do Espiritismo nós encontramos uma rede de apoio muito grande, não só aqui, entre os espíritas, mas também com o mundo espiritual, e também porque ele nos dá o consolo de que nós somos filhos de Deus, eternos, e que nós podemos, mesmo errando muito, mesmo fazendo tudo errado, ser perdoados e construir uma vida melhor. A nossa mudança só depende do nosso desejo. Agora, o tempo dessa mudança e o tempo de receber a recompensa depende de cada um também, do trabalho que a gente executa, de quanto trabalho a gente executa. E o Espiritismo finalmente veio para quem busca o amor, porque essa é a grande mensagem. É a mensagem do perdão e da renovação pelo amor incondicional do nosso Pai. Então, não existe nada que nos impeça de sermos melhores, mas também não existe nada que nos afaste de Deus, porque mesmo a ovelha mais perdida vai ser resgatada. Pode ser que leve tempo, pode ser que seja difícil, porque muitas vezes elas não querem ser resgatadas, mas Deus não esquece nenhum dos seus filhos, e portanto o Espiritismo tem como mensagem final o resgate de todos os filhos de Deus. Às vezes a gente leva tempo nesse processo, mas cada um de nós vai chegar lá. E falando da nossa casa espírita, a Deise já falou tão esplendidamente sobre tudo que a casa possui, né? Nós lembramos que nós somos uma casa que possui uma organização de trabalhadores. Nós temos vários trabalhadores organizados dentro desse trabalho em atendimentos diferentes. Temos um estatuto que rege o nosso funcionamento, o qual a gente se adequa. Temos horários programados e espaços organizados. Isso é a casa espírita, uma casa de trabalho. O que ela oferece? Tudo aquilo que a Deise já falou, mas principalmente o acolhimento. Todas as pessoas que adentram a casa espírita podem transformar a casa espírita na sua casa, porque a casa espírita é a casa de todos. Temos grupos de estudos variados, palestras, os passes, a orientação e muito material de estudo. Aí depende de cada um o desejo de evoluir, de conhecer mais a doutrina, e se não quiser, se quiser continuar a compartilhar com a gente apenas os momentos de reflexão, de conhecimento, do passe, as portas estão sempre abertas, elas nunca estão fechadas para ninguém. Então sejam todos bem-vindos ao nosso centro espírita, que pertence a todos nós, a nossa casa, né? E que aqui, cada um de nós possa encontrar aquilo que busca, possa ser atendido na sua necessidade, porque antes de pedirmos, o Pai já sabe tudo aquilo que precisamos e nos abençoa a todo momento com essa condição. Muito obrigada.